Salve, salve galera, beleza? Ivanildo entrando com mais uma videoaula para vocês. Como havia prometido aí nas aulas anteriores, está postando aí mais uma videoaula sobre comandos do Linux, tá? Essa videoaula aí tem alguns conceitos, aborda alguns conceitos de comando básico do Linux, beleza? Para você que está chegando agora no mundo Linux, né? É essencial você conhecê-los aí, ok? Então vamos lá. Primeiro comando é o comando de login, saída do sistema, ok? Como nós já estamos logados aqui, vamos usar o comando exit, ok? Exit, ele vai sair do usuário que eu estava, que era o root, e vai cair para um próximo usuário, que seria o usuário sem privilégio, ok? Dando mais um exit, eu então saio do sistema por completo, ok? Então a tela quando você iniciar o seu sistema é essa que você vai aparecer. Eu vou logar como usuário root, tá? Definido já aí. E colocar minha senha, ok? Pronto. Então o primeiro comando é o comando cd, o comando de navegação de diretórios. Esse comando tem por finalidade trazer até você, né? A ideia é essa, trazer até você o diretório. Você navegue entre os diretórios, ok? Tendo em vista que você não tem uma área de trabalho gráfica, ok? Então vamos lá, o primeiro diretório que nós vamos entrar é o diretório chamado home, ok? Beleza, estamos aqui, mas o que fazer para saber o que eu tenho dentro desse diretório? Então vamos a um outro comando chamado de ls, ok? O ls ele vai listar os conteúdos existentes aqui. Mas digamos que eu queira saber quem tem privilégio para escrever, para executar determinados arquivos. Tem dois comandos. O comando ls-la, ok? Só que esse comando ls-a ele não coloca em ordem. Mas digamos que você queira saber por tempo que foi escrito, qual foi o último que você escreveu. Ele vai estar de cima para baixo, ok? Você quer colocar o mais novo, ok? E também mostrando ainda se é um diretório, se é um arquivo de execução, se é quem são os que têm privilégio sobre ele, ok? Então o comando é esse, ls-lt de tempo, de time, né? Ok? Então, do lado esquerdo do primeiro Linux Debian, sabemos que é um arquivo normal, ok? Por quê? Os três primeiros grupos de RW, R e R significa o seguinte: o RW significa que quais são as permissões do usuário, ou seja, o usuário que não está é o root, RW. Então, write, né, read e write. Read é leitura e write é escrita. Então, ele pode escrever e ler este arquivo Linux Debian 2, ok? Para o grupo relacionado a ele, para o usuário relacionado a ele, que tem o mesmo privilégio de root, é somente leitura. E para os demais usuários, também somente leitura. Não podendo fazer, né, qualquer alteração no arquivo, nem apagar e nem deletar, ok? O próximo, serve. D, ele é um diretório, né? É uma pasta, então nós temos um diretório, o serve, esse próximo aqui, um D de diretório, RWXR, então ele pode escrever, ler e executar, ok? Para os demais usuários, somente executar e ler, e para todos os usuários, somente executar, ok? Assim sucessivamente ocorre nos outros, ok? O Samba, por exemplo, ele deu privilégio para todos lá embaixo, o diretório chamado Samba. DR é um diretório, né? RWX, write, read, write e execução X, ok? Para os usuários relacionados a ele, RWX, e para todos os usuários, RWX, ok? Então, escrita e execução para todos. Na outro subdiretório também, que é um DRWX, somente usuário root, ok? Então vamos lá.
Então aprendemos o comando de navegação de diretório, comando de sair do sistema, entrar no sistema, ok? Eu fiz até uma lista aqui, só que não ficou muito bem em ordem, tá? Comandos de controle de acesso, comandos de edição de texto. Vamos aprender então um pouquinho sobre comandos de texto, né? Ok? Detalhes: eu estava dentro do diretório home, dei um cd, ele me retorna para a raiz, ok? Se eu desse uma ls aqui, menos lt, vocês veriam lá quais são as pastas que ele tem, ok? Então, estou por fora, estou na raiz do sistema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uns arquivos, aqueles eu já criei. Vamos criar só para vocês possam entender como fazer. Vamos usar então o nano, né? Nano. Não precisa necessariamente eu estar dentro do diretório para eu estar criando esses arquivos. Basta eu informar o caminho, né? Estou dizendo o seguinte: use o editor nano para fazer qualquer alteração, escrever, criar um arquivo, ok? Dentro de que diretório? Diretório home. Qual o nome do arquivo que eu queira criar? Ou se tivesse um subdiretório, eu colocaria, por exemplo, samba, dentro do samba, dentro do temp, ok? Mas não quero, eu quero escrever no subdiretório, no diretório home. Vamos escrever lá Linux Debian 4, ok? .txt, dizer que ele é um arquivo txt, ok? Perceba lá em cima, GNU Nano 2.2.4, arquivo home, onde está sendo criado, e a sua extensão .txt, ok? E aqui eu vou começar então a escrever, ok? Depois disso eu dou um Ctrl O, ok? Dou um Ctrl O, dou um Enter e dou um Ctrl X, sair, ok? Detalhe, pessoal, se você quiser apagar a tela rapidamente, você pode escrever tanto o clear, ok? Dá um Enter, digamos aqui, se eu dar um, só para vocês entenderem, eu quero limpar essa tela, eu dou um clear, ele vai limpar a tela. Mas olha que interessante, se eu fizesse Ctrl L, além de ele não apagar o comando que eu havia começado a digitar anteriormente, ele me dá a possibilidade de segurar simplesmente duas teclas e limpar, ok? Fica a gosto de vocês, eu uso mais o Ctrl L, ok? Por achar mais prático. E se você for escrever um diretório, cd /h e dá um tab, ele vai autocompletar para você, ok? Fica a minha recomendação, minha dica para você estar começando a escrever por inteiro, ok? Por quê? Quando você estiver escrevendo um determinado script, lá dentro não tem como você autocompletar. Então você tem que decorar, saber e entender realmente os diretórios existentes, os seus nomes, ok? Para que você consiga aí a escrevê-los sem essa necessidade, sem ficar viciado no tab. Só depois que você tiver esse domínio, então você usa o tab, ok? Então vimos aí comando de navegação, né, de diretórios, né? Vimos o comando de listar os arquivos, né? Usar somente o ls, mas o ls ele não agrupa para mim, não coloca por ordem de data, de criação, de tempo, ok? Enquanto que o ls-lt faz, ou ls-la, porém não coloca em ordem, tá ok? Do mais novo para o mais velho, ele coloca o mais velho primeiro, que foi criado por último, ele não tem essa ordem, ok? Outro, galera, interessante, vamos lá, dentro de home, e eu tenho aqui um outro diretório chamado samba. Dentro do samba, se eu dar um ls aqui, vai aparecer o dados, netlog e temp, ok? Então dentro do dados, ou dentro do temp, da netlog, eu quero colocar o arquivo Linux Debian 3. Como que eu faço?
Vamos sair aqui. E se você der 2 pontinhos, você vai voltar um diretório atrás. Ok? Então nós vamos estar dentro do diretório home. Então, vamos colocar o Linux Debian 3 lá dentro de temp de Samba. Ok? Então como que a gente faz? O comando é cp de copy. Ok? O diretório para onde eu quero, o arquivo que eu quero levar para lá. Linux Debian 3. Ok? O diretório eu tenho que informar o caminho correto, então ele fica dentro de home, dentro de Samba, dentro de temp. Ok? Será que mudou? Será que levou para lá? Vamos ver. cd olha lá, Linux Debian 3. Esse é muito usado para você fazer backups, ok? Como assim? Digamos que eu queira ter os mesmos arquivos, o Linux Debian 3. Se você apertar a setinha para cima, você volta os comandos que você deu, ok? Então vamos tirar. Se eu clicar aqui, ele vai me reclamar que já existe um arquivo com esse nome. Eu não posso colocar esse nome. Então eu coloco assim, Linux Debian tracinho backup, ok? BKP ou backup. Desculpa, pessoal. Eu preciso informar aqui o caminho onde ele se encontra, ok? Home, Linux Debian 3 ponto tracinho ou ponto backup, ok? Aí sim, então ele vai me deixar colocar. Olha lá, Linux Debian 3, Linux Debian tracinho bkp, ok? Então esse é o comando de copy, de copiar. Existe um outro comando que é o scp, que também é um copy, mas é um copy de transferência entre dois computadores na rede, como se fosse um FTP, um poderoso copy aí, ok? Então eu digo que eu quero copiar da pasta home o que? Linux Debian 3, ok? Root, estou como root arroba, e o IP de destino, digamos que seja 192.168.0.1, e lá no servidor de destino eu tenho que informar para qual pasta e qual usuário, qual pasta estaria levando esse arquivo que eu queira copiar, ok? Deixa eu só pegar aqui para vocês verem. Acho que está aqui embaixo, transferência de ficheiro, SCP, aqui estaria copiando do var, lib, arquivo, root, o IP, home e a pasta usuário, ok? Vamos lá. Então, pessoal, esse arquivo, esse comando, ele vai copiar. Aqui no caso, estou colocando o arquivo, né? O nome arquivo de dentro de lib, né? Biblioteca. Estou logado como root. A máquina de destino é essa, ok? E a pasta para a qual eu queira que ele vá seja home usuário, ok? Então vamos lá, barra home barra usuário, ok? Então dessa forma eu estou dizendo que ele vá para este usuário, ok? Para essa máquina como no usuário root, ok? Então eu estou no meu servidor logado, scp home, quero copiar dentro de home Linux Debian 3, vai como root para arroba, né? Tem que ser colocado esse arroba, sinal que eu estou logando via transferência, né? Via máquina.
o nome do IP, né, da máquina, e qual que é a pasta que eu quero que ele vá, né, que ele cole lá dentro, que ele transfira para home, ok? Ops, esqueci 2 pontos, ok? Aqui eu não vou fazer porque eu não tenho essa máquina aqui na minha rede, tá? Mas você pode estar fazendo aí, ok? E temos um outro também chamado de FTP, ok? // e o endereço www. qualquer ponto site.com.br, e geralmente vem, né, o nome do arquivo que você vai baixar, ok? Usando o FTP. Não tem como estar também mostrando para vocês aqui, mas fica a dica aí para vocês. Temos também um outro comando chamado de history, ok? Olha, ele vai me retornar todos os comandos que eu dei, independente do horário, o data, o dia, vai mostrar tudo, ok? Então é interessante aí que vocês, se der um history "-c", se você gerencia uma rede, você deletar esse histórico, porque se alguém ganhar privilégio na sua rede, ganhar privilégio no seu computador, no seu sistema operacional Debian aí, ou Linux, do Linux, ele vai conseguir localizar onde foi a pasta que você colocou determinadas regras de script, de file, ok? E pode deletá-las, ok? Você pode colocar em 15, 20, 1000 subdiretórios, vai estar tudo aparecendo aqui. Então é necessário que você faça isso. History "-c", ok? Você vai limpar o seu histórico. Olha agora, ok? Não mostra mais os seus arquivos ali, beleza? O próximo é você saber qual o diretório, porque até aqui então você sabe que nós estamos dentro de home, ok? Mas se entrarmos em Samba, entrarmos em mais subdiretórios, você não vai saber qual é o diretório realmente que você está, ok? Então, você dá um pwd, pwd, e então ele vai dizer para você que você está dentro de home, samba, temp, ok? Então, mais um comando aí para você, comando de listar o diretório onde você se encontra. Tá, pulamos alguns aqui, beleza? Então vamos voltar aqui. Então pessoal, voltando aqui ao nosso home ls, temos alguns arquivos aqui, mas olha só que interessante. Se eu deslogar aqui, Ctrl D, eu vou logar agora como um usuário sem nenhum privilégio, ok? E então eu vou lá dentro da pasta home e vou listar. Então eu vou dar um RM, que é para remover arquivos, remover alinhado a outros, rm-f, rm-rf, para remover o diretório contendo arquivos lá dentro, ok? Então são arquivos de remoção, comandos de remoção de arquivos e diretório. Então vamos lá. Eu quero remover o Linux, porque ele é um bloco de notas, como se fosse um arquivo, ok? txt, digamos assim. Desculpa aí pessoal, tive que cortar aqui. Vamos lá. Então, estamos aqui. Vamos tentar então deletar esse arquivo com esse comando rm linux debian. Olha só o que ele vai dizer: remova o arquivo com linux debian, protegido contra escrita. Ou seja, nós não temos privilégio para deletar este usuário, este arquivo. Por quê? Porque se nós olharmos aqui ls-lt, só quem tem permissão para isso é somente o root, ok? Olha lá, Linux debian,
Somente o root, ó, RW, ele escreve, para os outros usuários ler e para todos só ler. Então nós temos que dar um comando chamado chmod, né, 777. Por quê? Eu estou dando permissão total de escrita e execução para esse usuário fazer dentro desse arquivo, ok? Logo em seguida, o nome do diretório e o nome do arquivo, Linux Debian. Mais um falha aqui, pessoal, desculpa aí. Nós estamos com um usuário normal, então nós precisamos logar como super usuário, ou precisamos dar este comando aqui chamado sudo. Ok, então vamos ver se ele já mudou. Não, ainda não mudou. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um comando su, mudar de usuário, ok? Vamos para o super usuário. E então lá vamos dar o chmod 777 home, o nome do diretório que eu queira dar, mais o arquivo, ok? Então vamos listá-lo novamente para saber se realmente foi concedida essa permissão. Olha lá, RW, RWX e RWX, ok? Então vamos dar um logout, vamos voltar para o usuário normal, ls-lt, e vamos tentar então remover este usuário. Ok, sabe por que não deu? Porque nós não delegamos a autoridade para o usuário normal sobre o diretório. Então, para que eu possa remover dentro desse diretório, dentro deste arquivo, eu preciso dar também permissão para ele total como superusuário de escrita e execução e leitura também para o diretório, ok? Então vamos voltar novamente e agora sim vamos sair daqui e vamos dar um chmod 777 e o nome do diretório home, ok? Então aplicamos também ao diretório home. Então Ctrl D, voltar para o usuário normal, ls-lt, ok? Então vamos agora um rm Linux Debian, ok? Então nós conseguimos apagar aqui. Nós olhamos aqui, o Linux Debian não encontra-se mais aqui, beleza? Continuando, olhar mais uma aqui, ls, a gente já falou, ok. Então, estamos dentro de home, vamos criar então, com o super usuário, lógico que a gente não tem privilégio para criar diretório, vamos como super usuário dentro de home, e vamos então dar um comando mkdir. O que esse comando faz, Vanil? Esse comando, ele cria diretório, ok? Então vamos criar um diretório chamado meu diretório, ok? Dá um ls e lá vemos então meu diretório. Desculpa aí, galera, tá trovejando bastante aqui. Então tá, meu diretório, acabamos de criar o meu diretório. Só que se nós olharmos aqui, ls-lt, vamos ver que meu diretório ele só pode ser escrita e lido, executado e lido pelo meu superusuário, que é o usuário que eu estou. Então, para que eu possa delegar a todos ou somente aquelas pessoas que eu queira, eu posso dar também um -c -r, que é recursivamente, ou seja, pastas e subpastas, e eu vou delegar que esse diretório pertence agora ao serve, ok? E meu diretório. Então, alterar do dono de meu diretório para serve. Então, ls-lt
Agora eu posso, com o meu diretório, escrever tanto como root e como também o superusuário. Observe ali em cima o primeiro, do lado esquerdo apareceu serve e root, ou seja, que os dois ele pode estar relacionado para escrita nesse diretório. Vamos ver? cd meu diretório. Vamos criar um arquivo aqui, arquivo em branco, usando o touch, que é uma forma de criar arquivo em branco. Linux debian 5. Ok? Então eu posso escrever tanto com o superusuário, ok? Vamos voltar lá com o usuário normal, cd meu diretório, dá um touch, deb linux debian 6, ok? Então eu consigo escrever então com os dois. Eu mudei de um diretório e passei agora também a meu usuário serve, ou seja, meu usuário sem privilégio. Então lá nesse diretório, nesse único diretório, eu posso tanto deletar como excluir. Vamos ver? rm-f. Por quê? Se eu dar somente um mr, desculpa, rm-f, ele vai me dizer que não pode apagar esse diretório, porque ele contém, deixa eu só sair um diretório aqui, rm-f, porque contém arquivos lá dentro, meu diretório. Impossível, é um diretório. Então eu quero dizer o seguinte: não me interessa se existe arquivo lá dentro ou não, apague. Então eu dou um R, remove forçado, ok? Então aí sim eu vou conseguir deletar o meu diretório, ok? Então sumiu. Então pessoal, eu acho que já ensinamos todos. O TMKdir. Ah, tá. Tem mais uma aqui que eu quero ensinar para vocês. ls-lt. Digamos que eu queira mudar o nome Linux Debian 3 para Linux Debian 3 original. Então eu uso a propriedade, o comando chamado mv de move ou mover. Mover Linux Debian 3. Aí eu coloco o caminho onde ele se encontra, coloco o nome do arquivo de novo e agora eu coloco qual que é 3 tracinho original. Então esse vai ser o nome do arquivo Linux Debian 3. Vai se chamar Linux Debian 3 tracinho original. Vamos ver se mudou. ls-lt. Observe bem, Linux Debian 3 tracinho original, ok? Então esse é o comando move ou move, mover, ok? E temos também um, deixa eu só criar aqui para vocês verem, vou criar com o Vim mesmo, tá? Chamado de contar linhas, ok? Esse é o editor Vim, tá? Para você escrever nele, eu geralmente aperto o A, mas você pode apertar o I. Se no seu teclado não existir a tecla Insert, ok? Você pode sair. Então, as linhas são contadas na horizontal e não na vertical, ok? Uma linha, duas linhas, três linhas. Observe que aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo aparece 3 de 18. Seja 18 palavras. Então, terceira linha, 18 palavras. 19, 20, 21, 22, 40, 50, ok? Então, nós escrevemos aqui 10 linhas, ok? 10 linhas e 20 palavras. Então, vamos dar um ESC, dois pontos e X. Vamos salvar o arquivo, ok? ls-lt e lá está o nosso arquivo contar linha. O que é isso? Nós vamos usar uma propriedade chamada wc e o nome do nosso arquivo, contar linha. O que esse arquivo vai fazer? Ele vai contar quantas linhas existem dentro do nosso arquivo. Lembra que a gente fez 10 linhas? Então ele nos mostra ali 10 linhas.
Se eu não estou enganado, esse 282 são 282 palavras que estão escritas lá dentro, ok? Então, mais um comando aí, tá? Para você. Desculpa aí, pessoal. Então, mais um comando aí para você saber quantas linhas existem dentro de um comando, dentro de um arquivo, ok? E também existe, pessoal, uma possibilidade de você visualizar o que tem lá dentro sem você precisar usar um editor. Ou seja, por exemplo, para eu ver se existe, quantas linhas existe ou o que existe dentro daquele arquivo, melhor dizendo, eu precisaria usar o vim e o nome do meu arquivo que eu queira, ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos sair, vamos dar um Q sem salvar, ok? Vamos então falar o seguinte: cat e o nome do nosso arquivo, contar linhas. Ele vai nos retornar tudo que existe lá dentro, sem precisar alterar nada, sem precisar mexer, sem precisar modificar, sem que nós usemos um editor de texto, para que esse não venha às vezes danificar qualquer coisa no nosso script, ok? Então, comando cat. Existe um outro comando que eu vou ensinar para vocês. Vamos usar aqui o mesmo history que eu já havia dito para vocês, mas se você apertar shift e contra barra, fica essa barra em pé. O nome dela chama grep. E aí você escreve a palavra more, de informação, ou seja, ele vai fazer com que nós vejamos os nossos histórico em modo página, ok? E com o enter você vai descendo. Então você pode ter o controle aí de você descer e ver seus arquivos, ok? Se você apertar a barra de espaço, backspace, barra de espaço, desculpa, você percebe que ele vai passando muito mais rápido, ok? E se você apertar a letra Q, ele sai totalmente do nosso arquivo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? Sei que vai ajudar muito, principalmente aqueles que estão começando agora. Qualquer dúvida vocês podem postar lá no canal Linux Dev Ivan, ok? E não deixe de acompanhar as nossas videoaulas. Aquele forte abraço e até mais.